Olá, eu sou a Janaína, mãe do Gabriel, menino sorriso. Olá, eu sou a Flávia, mãe de João Pedro. Juntas criamos um espaço para trazer acolhimento e informação para desvendar esse mistério, esse mundo da maternidade atípica. Aqui a gente celebra cada conquista, é um lugar de representatividade, inclusão. E esse é o meu, o seu... O nosso podcast Vozes da Inclusão. Hoje, Flá, a gente está com uma convidada muito especial, a Natália, que ela é como a gente, mãe de prematuro extremo. E viveu, o Lucas vai fazer 1 ano ainda de vida e ficou 7 meses na UTI, 5 internações. Então, a gente está aí no Novembro Roxo, que é a sensibilização, né, da prematuridade. Então, vamos chamar ela para conversar com a gente. Vamos, antes eu queria agradecer os nossos patrocinadores, a Easy Cosmético, que traz os kits aqui para as mães, né, promoverem o autocuidado. E queria agradecer também a TX, que abraçou a nossa causa aqui e ofereceu, né, o espaço. Muito obrigada, a nossa gratidão. Seja bem-vinda, Natália. Seja bem-vinda. Obrigada, meninas. É um prazer estar aqui com vocês. Que bom que deu certo, né? Sim, finalmente. Até que enfim. Então, Natália, primeiro é isso, né? Você virou mãe atípica, você já tem um filho, Sim. Né? E como foi para você essa segunda gestação? Você engravidou, nunca imaginou ser mãe de UTI? Não, foi uma gestação muito tranquila, foi uma gestação planejada, muito desejada. Como nós vínhamos de relacionamentos que não tinham dado certo, infelizmente, era a nossa esperança. Então, a gente não conseguia pensar em algo que pudesse dar errado, porque estava tudo muito perfeito. Então, o Lucas era o bebê que ia unir ainda mais, né? E aumentar a família. Aumentar a família e selar a nossa união e também criar esse laço entre os irmãos, pois eu tenho um filho da outra relação, meu marido tem uma filha, tem uma enteada, então o Lucas seria esse irmão para estreitar esse laço. Então estava indo tudo muito perfeito, até que numa noite, inesperadamente, eu tive um pequeno sangramento. E a minha obstetra me orientou que eu fosse até o hospital. E ali, depois de uns 15 minutos me examinando e eu já sentindo alguma coisa estranha, eu estava sozinha, o Fábio estava viajando a trabalho, ela me disse que eu estava com dilatação total e que eles precisariam fazer o meu parto de urgência porque o Lucas precisava nascer. Mesmo assim, eu sentia ali muito medo, mas eu não fazia ideia do que estava me esperando. Sim. Só quem cai ali, né, na UTI. Sim. E foi só lá dentro que eu fui entender. Eu sempre falo que eu era, e eu acho que é comum, nem é uma crítica, a gente quando não conhece, eu era daquelas pessoas que achava que o bebê nasce prematuro, ele fica ali na incubadora para ficar quentinho, até ganhar peso para ir para casa. É o que todo mundo Essa pensa, não é a realidade, né? Não, muito de longe quem nasce disso. prematuro, especialmente prematuro extremo. Exatamente. Né? E como é que foi, Natália, chegar na UTI neonatal, encontrar ele lá nas condições que ele estava? Quais eram as condições que ele estava? O que vocês enfrentaram dentro da UTI? Foi um susto. O Lucas, apesar de muito prematuro, ele nasceu muito bem, ele respirou, ele chorou, o Apgar foi bom. Ah, ele foi entubado? Não precisou ser entubado. Ele nasceu com 1,290, que é um peso bom para 27 semanas. E foi levado no saquinho plástico, eu vi ele ali por segundos. E depois eu pude vê-lo de novo depois de já quase 24 horas, né? Até que eu recuperei da cesárea e tudo mais. Só que eu nem imaginava, eu nunca tinha entrado numa UTI. E aí eu entrei logo numa UTI neo. Quando eu entrei, assim, que eu vi... Primeiro que eu não conseguia enxergar, porque aquela incubadora toda com vapor, que eles precisam ao máximo, né, trazer ali um ambiente do útero. E aí eu não conseguia enxergar meu filho, e quando eu enxerguei, que eu falei, eu posso abrir um pouquinho? Aquele medo, porque eu achava que se eu abrisse ia entrar ar... Nossa, acontecia a mesma coisa comigo, eu morria de medo de abrir. Eu falava, não, era pra ele estar dentro da minha barriga, por pelo menos 10 semanas ainda. E aí eu olhei, e a primeira sensação que eu tive, que assim, hoje eu consigo falar, não me sinto mal por isso, porque
eu me entendi e eu me aceitei, eu aceitei todo esse pensamento que eu tive. Eu olhei e falei, não, esse não é meu filho. Eu tive a mesma sensação. Eu olhei não se sinta mal. Um bebê que, assim, a princípio não parecia com ninguém. Sim. Ele tinha uma pele quase transparente, ele tinha uma cor que eu não esperava. Ele tinha ainda aquela lanúgia, acho que chama, que é o pelinho. É porque vai clareando, né, aos poucos. Só que nunca ninguém preparou a gente para isso, né? Imaginava. Então, eu acho que comigo aconteceu alguma coisa. Isso? Não, gente, achei o João... Eu só... Fiquei muito emocionada, chorava muito, tinha muito medo, igual de botar a mão e falar, ai meu Deus, posso levar alguma coisa? Mas eu achava o João lindo. Que gostoso. Eu falava isso, nossa, como ele é lindo, mas eu acho que tipo, o Guilherme, né? Ou a minha mãe falava, Jesus, acho que tá bom. Eu não achei, eu fiquei com medo mesmo. Eu falei, não são meus filhos, eu também tive essa sensação. Eu olhava assim, a voltinha da orelha perfeita, aquela orelha pequenininha, o pezinho. Eu acho que eu me apeguei em outras coisas, talvez, né? Com medo de que, nossa, será que ele tá todo formado, né? Talvez. Então, eu acho que me apeguei em outras coisas. Sim. Eu também tive a mesma sensação que a Natália. Não, pra mim foi Porque eu nunca tinha visto um bebê prematuro. Nem Você já tinha visto? Não. Também não. Não, e aí preparou a gente fica UTI, ou com a ideia do bebê que vai nascer a termo, ou até de aplicativo que a gente segue, aí mostra o bebê bonitinho. Exato, né? Quantas semanas, né? Uma pera, uma lá manga. No aplicativo ele não tinha. Não tava desse jeito. E aí eu consegui, eu criei, assim, né? A nossa conexão começou porque eu parto quando ele é prematuro, e ainda eu tive esse agravante de estar sozinha até... Fala do seu parto, que você dormiu no seu parto. Eu lembrei, tem um pediatra que fala, sempre numa situação assim ruim, eu durmo. Ele fala que o meu anjo da guarda é anestesista. Ah, certeza! Que foi assim, eu fui para o centro cirúrgico sozinha, os nossos familiares não moram na mesma cidade, então até eles chegarem, eles já não podiam entrar, porque ia levar o tempo de paramentar e tudo mais. O Fábio estava em outro estado, estava em Minas Gerais, e eu falei com ele, eu tinha 1% de bateria, fui pro hospital com a roupa do corpo, celular e chave, porque era só pra ter certeza de que tava tudo certo. E aí eu liguei pra ele só pra falar, amor, o Lucas vai nascer. Ele, não vai nascer, deixa eu falar com a médica. Eu falei, amor, não tem o que fazer, ele vai nascer. Ele conseguiu chegar? Não, ele chegou no dia seguinte, o Lucas já tinha nascido. Mas chegou em tempo pra conseguir o quarto pra mim, porque eu ainda fiquei no pós-cirúrgico um tempão. E aí sozinha, né? Porque minha mãe foi pra casa dormir, enfim. E aí eu fui pro centro cirúrgico. Assim, foi uma das piores experiências da minha vida. Eu não consigo atribuir o dia do parto a um dia feliz. Eu não consigo. A minha mente... criou um outro dia de parto. Pra mim, eu tenho dois dias de parto, assim. Que foi o dia que ele veio pro meu colo. Eu tive a sensação de parto. Eu senti o meu leite descer com ele no meu colo. E quando ele teve a primeira cirurgia neurológica bem sucedida. Ali, depois a gente vai falar sobre isso. Ali eu tive a sensação dele nascer de novo. Mesmo porque você dormiu no seu parto. Exatamente. E aí, tava naquele centro cirúrgico gelado. Um monte de gente que eu não conhecia, porque não era minha médica, não era nada do que foi planejado estava acontecendo, não era o hospital que era para ele nascer, não era a médica. E todo mundo conversando sobre a vida, que é o que acontece, né? Eles estão ali trabalhando, e eu no meu pior dia da vida. Eu falei, não, eu não quero passar por isso sozinha, eu não quero ter essa lembrança. Falei, eu vou dormir. E aí chamei a pediatra e falei, doutora, se ele nascer bem e eu puder vê-lo por segundos que seja, você me acorda? Acordo. E foi. Você já sabia que você ia dormir? Sim, eu acho que realmente é uma defesa do meu corpo, assim, de quando eu tô mal, eu durmo, porque é uma forma de não viver aquilo. E aí eu não vivi, assim, eu dormi logo depois da anestesia ali, que eles fazem, não senti nada, assim, senti um pouco mexendo na minha barriga e depois já dormi, porque é uma sensação ruim também. Meu outro parto tinha sido parto normal. E eu, particularmente, vivi uma experiência melhor. Tudo bem que era um outro contexto, mas eu vivi uma experiência melhor. E as pessoas falam pra gente, né? Que o dia do nascimento do meu filho foi o dia mais feliz da minha vida. Que pra mim também não foi. Não, e é muito comum.
Olha, eu senti, acho que tudo ao contrário. Mas cada experiência, acho que é uma experiência, né? Eu entendi aquele dia um dia muito especial para mim, lógico, cheio de medo, né? Assim, ansiedade. E eu vi o João, depois que ele nasceu, eu vi o João, né? Mas não foi no primeiro dia que eu consegui me aproximar do João. O médico pediu que eu ficasse de repouso no primeiro dia e tal. Eu tive diversas sensações, mas com certeza não nenhuma sensação no sentido de que esse não foi um dia bom para mim, nada disso. Eu acho que foi um dia bom, sim. Eu senti, na hora que eu vi o João, assim, eu senti aqui dentro uma explosão, sabe? Eu lembro que eu tremia. E eu fiquei muito emocionada, porque, até me emociono. Porque eu lembro de falar, filho, Deus te abençoe e tal, e ele seguir, sabe? Sim. E então, isso daí eu acho que eu não remeto a uma coisa ruim, apesar de já saber que a caminhada seria difícil ali dar pra frente, né? Eu não remeti a uma coisa ruim, mas o desespero tomou conta. Pra mim também, foi mais um dia muito difícil, assim. Porque o tempo todo... Porque quando a médica falou, olha, você tá em trabalho de parto... Eu falei, mas ele é muito bebê, ele não pode nascer. Talvez você já tinha até como você tinha uma experiência que tinha dado super certo. Exatamente. Então você já tinha uma expectativa diferente, né? Sim. De tudo. E muito essa expectativa a gente colocou no Lucas, né? Que depois é um outro processo que a gente passa, que é de viver o luto do filho que a gente idealizou. A gente colocou no Lucas muita expectativa de perfeição, sabe? Porque era uma gravidez planejada, tava tudo assim, muito... E ressignificar isso agora, nesse momento, e aí, né? aí, de repente, do nada, eu acordei, assim, minha vida mudou e tudo aquilo que a gente tava construindo para ser perfeito, virou de ponta cabeça. Natália, quem era você antes do nascimento do Lucas? Eu era uma pessoa muito controladora. Eu não conseguia viver o presente. Eu sofria, assim, isso é realmente assim como uma doença, né? Eu já sofri de depressão, de ansiedade, crise de pânico. Eu fazia uso de medicamento controlado, que eu tive que parar na gravidez. E eu achei que eu não fosse ser possível viver sem. Hoje eu vivo sem nenhum medicamento, eu enfrentei todo esse processo sem nenhum medicamento, que pra mim, assim, é um milagre. Mas eu era uma pessoa muito controladora, eu precisava estar no controle de tudo, eu tinha a impressão de que se eu não tivesse, eu não fizesse, não ia dar certo. Você vivia no si. E vivia no si, e assim, eu vivia pensando no futuro e depois chorando pelo passado. O meu presente, ele sempre passou e eu não vivi. Então, você profissionalmente, você tinha uma atividade profissional? Sim, eu era diretora executiva de uma multinacional, então às vezes você vivia também uma pressão muito grande no seu trabalho, talvez né? Até por isso, assim. Burnout, talvez, sim, com certeza, sim, com certeza. E o Lucas veio pra te curar, então? É uma questão que eu me perguntava muito, assim, no começo. Eu falava, não, como pode? Minha vida tá toda organizada. Eu me preparei, eu me esforcei para ter um crescimento profissional. Eu entrei nessa empresa como estagiária e eu alcancei esse cargo. Então, assim, e de repente vai tudo por água abaixo. Mas hoje, quando eu olho, eu entendo, primeiro que hoje eu vejo que as coisas acontecem da forma que elas precisam acontecer. E eu vejo que o Lucas, do jeitinho que ele é, do jeito que aconteceu, por mais que doa, por mais que tenha sido difícil, era para ser assim. Porque tem todo um propósito por trás disso. Com certeza. E ele me transformou. Realmente, eu era essa pessoa controladora, ansiosa, vivia em burnout, vivia com crise. E, assim, tentando ali... Era difícil para minha vida, era difícil, era um transtorno viver. E hoje, apesar de tudo, eu vivo de uma forma muito mais leve. Mas automaticamente, no nascimento dele, você foi desligada da empresa? Você já teve que sair? Eu continuei, eu tive ali a licença estendida, né? Apesar, eu nem era CLT já no meu cargo, mas a empresa foi super, assim, teve muita parceria de ambos os lados. Eu fiz a licença estendida e pouco antes do meu... Até para entender, porque assim, quando eles nascem, acho que esse é o medo na hora do parto...
que até a doutora disse, eu falei, doutora, mas ele vai sobreviver? Sim. Ela falou, olha, é um bebê viável. Bebê viável, então assim, as possibilidades são muitas, né? Então acho que até esse é o medo do parto, o medo de você se apegar a um bebê que depois de alguns minutos pode não aguentar. A gente conhece um bebê de 23 semanas. Então, Tem sim, 5 depois anos, eu vim a conhecer também Sim, nessas sim. andanças. E hoje eu sou outra pessoa. Hoje, assim, imagina. Não, eu acredito muito. A minha fé mudou, a minha percepção mudou. Mas ali, pra quem nunca tinha... Eu acho que a prematuridade... A gente vai mudando de assunto, né? Mas eu acho que a prematuridade, ela é pouco falada. Se a gente pensar em tudo que... É uma questão, assim, de poder público. Ela muda a vida das pessoas e essas crianças, elas vão, às vezes, muitas vezes precisar de cuidado, de terapia, pro resto da vida. Você tem dados, Flá, de quantos bebês nascem prematuros? Olha, os últimos dados que eu tive por conta do perfil, mas de pequenos, tudo, era, se eu não me engano, 10% mais ou menos dos bebês nasciam prematuros, Sim, né? é um número E, muito alto. assim, o que as campanhas levantam tal é a necessidade das mulheres fazerem o acompanhamento pré-natal, embora que nós três, né, fizemos. Eu lembro que eu mandava o WhatsApp pro meu ginecologista, olha, eu vou almoçar isso, tudo bem? Eu vou jantar aquilo, uma coisa horrorosa, assim, coitado. O João nasceu prematuro por conta da gripe, da infecção. Não tive gripe. Não. Não. Foi porque eu perdi todo o líquido, eu tive um problema placentário. Sim. Então, aí, por isso ele teve que nascer prematuro, né? Os meus nasceram prematuro porque a bolsa da minha filha rompeu, inexplicadamente. Sim. Assim. E Então, no não meu tem caso... explicação, às vezes, né? Então... Tem uma amiga que pegou H1N1, infecção urinária. no meu caso, atribuíram, não tinha nada, assim, não tinha nenhum... E atribuíram uma infecção de urina. Isso... Eu entrei em trabalho de parto na quarta noite. Na sexta, antes, eu tinha feito exame de urina. E a urina não tinha nada. A cultura que eu fiz na sexta, demora mais, a cultura saiu no dia seguinte que ele nasceu e ali já constava a infecção de urina. Então você teve uma infecção de urina, Exatamente. só que você só soube depois do parto. Sim, eu soube por conta do parto. E olha que louco, né? Porque a gente planeja, como você planejou uma gestação, e assim, a gente nunca imagina, quando você tá planejando uma gestação, todo mundo acha que gravidez é tipo, tudo bem, tô grávida, é motivo de comemoração, mas tem tantos vieses, né? Que você fala, você pode pegar uma infecção de urina, você pode romper, ter sangramento, placenta, tem tantas coisas. Eu acho que a gente até poderia aproveitar agora para falar que começa hoje, né, o mês de conscientização aí da prematuridade, né? Que é uma causa que é pouco falada, que muitas mães, quando entram na UTI neonatal, é que vão descobrir o que é prematuridade, se sentem desamparadas, né? Você teve apoio? Eu tive apoio da minha família, muito apoio, meu marido, assim, até falam, né, que essas situações, às vezes, ou elas separam, ou elas unem, a gente, felizmente, se uniu muito, tive apoio, suporte, né, dos mas meus psicológico pais. lá? Aí, na NEL teve, mas assim, é pouco para demanda, é uma psicóloga que passa. Quando ela passou, foi quando ele já tinha pego a sepse. Então, ela veio porque ele ficou muito grave. Mas antes disso, não. E aí, onde eu encontrei apoio? Nas redes sociais. Nas páginas sobre prematuridade, nas pessoas que viveram isso. E aí, eu fui procurando, cheguei até você. Então, foi ali, tanto é que hoje eu falo que eu, depois de uns dias ali, depois que eu saí do silêncio total que a gente fica no começo, eu abri minha rede social, falei, não, eu vou falar, eu quero falar, eu quero trazer todas as informações, porque eu quero que outras mães encontrem a informação que eu busquei, por vezes encontrei, algumas não naquele detalhe que eu tava querendo, porque cada um viveu de uma forma, mas eu falei, não, eu vou usar disso, eu preciso transformar isso em algo bom. E eu vou transformar através da minha rede social, dando apoio para outras mães. E eu acho que eles, né, eles têm... Eu acho que eles vêm com esse propósito, né? De transformar, de fato, né? Transformar tudo que tá à volta, os pais. Você disse que vocês tinham ali, né? A espera do Lucas era algo que vinha celebrar, tal, mas eu acho que ele trouxe para vocês algo muito mais forte, né? Muito. Porque ele trouxe para o seu filho, para sua enteada, já uma visão de inclusão, que vai ser para a vida deles, para os colegas de escola, que eles podem, né, se comunicar.
Tanto O é que Eles vão elo crescer entre pessoas, você e o seu sim, né? marido, certeza, né? Com certeza. Inclusive nos relacionamentos, né? Quando a gente tem alguma coisa assim, pode acontecer duas coisas que acontece muito. Ou o casal se distanciar Sim. muito, ou cada vez mais um admirar Sim. mais o Sim, outro, sem se dúvida. unir e A tal, dor, né? né? A gente, Sim. e as suas crianças vão crescer, crianças mais Exatamente, que é o empáticas, que eu né? sempre Eu acho um penso. privilégio Sim, é para uma verdade. criança atípica crescer Sim. com uma criança atípica Sim, para os dois, né? Porque Eu são acho essas muito bom. crianças que vão fazer a diferença, Sim, né? E teve até um dia conversando com meu filho, ele tem 9 anos, então é uma criança, ele tem ali as percepções dele. Sim. E eu vou mostrar pra ele quando às vezes de repente ele tiver tendo uma percepção que não é exatamente aquilo. Então eu vou mostrar o caminho pra E ele. como foi isso? E De ele- você se dividir? Ah, foi bem complexo. Até hoje, assim, eu sinto as dores, né? Nós temos 2 filhos, o Benício mora com a gente, a Alice mora com a mãe. Então, assim, digamos que no dia a dia, na rotina ali do dia a dia, ela sentiu um pouco menos, mas não por isso não sofreu também. Porque, assim, que é até mais difícil na situação. Meu marido busca a Alice a cada 15 dias. E às vezes passava 15 dias que eles iam se ver. O Lucas estava muito mal no hospital, ele não conseguia sair do hospital porque estava numa fase assim que a gente não sabia quantas horas ele ia aguentar. E aí, assim, de passar às vezes um mês e meio sem conseguir o Fábio ver a Alice. Eu também fiquei muito tempo sem vê-la, o que é ruim para nossa Sim. relação, porque ela não é sim. minha filha. Então, assim, Vocês a nossa estão relação é construindo, uma né? construção. É. E aí ficar tanto tempo assim afastada é ruim. Foi ruim para os dois também, porque eles se consideram irmãos e eles passaram muito tempo afastados. E aí eles perderam muito, sofreram muito a Eles distância. conheceram o Lucas em algum momento? Eles conheceram o Lucas, foi até uma situação assim triste, porém que eu falo que eles nos ajudaram a encarar. enxergar de outra forma e ressignificar tudo aquilo que estava acontecendo. Eles conheceram o Lucas para se despedir do Lucas. Com quanto tempo? Ele tinha 50 dias na primeira hospital. Mas você onde falou ele... isso pra eles? Sim. No hospital onde ele nasceu não podia, eles não podiam entrar na ANEL. E aí, com 40 dias, a gente foi transferido, porque o Lucas teve a sepse e isso trouxe complicações neurológicas. Ele fez meningite, ele teve meningite decorrente dessa infecção. E a meningite, como sequela, ele teve hidrocefalia, uma hidrocefalia multicística, que é muito complexa, porque não é só colocar a válvula e drenar, precisa fazer comunicações no cérebro, então precisa de um conhecimento, precisa de recurso, de tecnologia, e a gente fez essa tentativa de transferir para um hospital maior em Campinas, que é uma cidade maior. E ali foi assim o nosso primeiro. A gente já tinha sofrido muito no choque séptico, ele já quase nos deixou. Teve dia ali que realmente ele ficou à base de respirador e droga para se manter ali. Tanto é que foi um dia que deixaram que os dois ficassem ali dentro da ANEL, os dois pegaram ele no colo, a gente ficou junto. Foi um dia que eu falei para ele, eu cheguei a falar para ele, eu falei: filho, mamãe te ama, a mamãe tem muito orgulho de você, de tudo que você fez até aqui. A mamãe planejou uma vida para nós dois, para nossa família. Eu falei, mas se for a sua hora, se você estiver cansado, se você não estiver aguentando mais, eu falei, olha, a mamãe vai sofrer, a gente vai sofrer, mas tá tudo bem, porque até aqui você foi um grande guerreiro. Você é um vitorioso e se você não aguentar, não é sinal de derrota. Eu falei, você venceu. E nesse dia, incrivelmente, assim, depois que o Lucas veio pro meu colo, ele não saturava de jeito nenhum. Nesse dia, no meu colo, ele chegou a saturar 100%. E aí passou, só que ficaram as sequelas e a gente teve que correr atrás. Então, essa transferência de hospital. E aí, quando chegou lá, foi a segunda etapa difícil, assim, eu diria até que mais difícil que os períodos críticos ali da sepse, porque ali a gente estava vendo a coisa acontecer. A gente estava vendo que em alguns momentos ele estava se distanciando ali, sabe? Se desligando. É pesado, só que você vê na máquina, né? Você vê ali os sinais. Então, é como se você
vi seu filho indo. Ele voltou, mas a gente viu ele indo. Meu Deus. E aí, quando a gente foi transferido, a gente se encheu de esperança. A gente falou, não, ele passou a sepse, agora é cuidar da sequela que ficou, resolver e depois ver o que vai ser, o que ele vai precisar. Vida que segue. Sim, e do jeito que ele for, a gente vai dar qualidade de vida, vai ser muito amada, é isso que a gente quer. E aí, ali, a gente teve, né, o primeiro diagnóstico, assim, de que o caso dele era incompatível com a vida, que eles iam fazer, assim, na primeira cirurgia, né, quando o neurocirurgião entrou pela primeira vez na cabecinha dele, eles entram com endoscópio, ele falou pra gente, assim, desse jeito, ele falou, olha, infelizmente eu não encontrei mais nada na cabecinha dele, ele tem o tronco cerebral já muito acometido, falei, então é questão de tempo pra ele parar. Mas a cirurgia foi pra quê? Eles fizeram o quê nessa primeira cirurgia? Era para comunicar os cistos e colocar uma válvula para drenar. Só que aí ele disse que não tinha mais como comunicar porque não teve como encontrar os pontos ali que ele precisava encontrar no cérebro do Lucas, ele não encontrou. E ele supôs ali, né? Depois a gente entendeu que foi uma suposição, porque talvez faltou recurso, faltou tecnologia, ele supôs de que não tinha mais, que o Lucas tinha perdido todo o parênquima cerebral, os neurônios, na sepse, que é a bactéria que ele contraiu, é uma bactéria que ela vai em órgão mais mole e realmente ela destrói, assim, ela degenera. E que tinha sido tudo degenerado e que ele não encontrou mais nada. Ele não fez nada, então, nessa primeira cirurgia? Ele colocou uma DVE, uma válvula de drenagem externa, que é outra coisa assim, meu Deus, aqueles dias são os dias que eu, sabe, que eu tento tirar. O Lucas saiu do centro cirúrgico, foi a primeira cirurgia dele, ele tinha 2,5 kg. Ele saiu do centro cirúrgico, ele ficou com um perímetro cefálico muito grande. E aí, quando ele foi pro centro cirúrgico, drenou. E aí, assim, praticamente ele tinha aberto a fontanela muito, que é a defesa deles, que é o que faz com que eles aguentem essa hipertensão craniana. A fontanela dele abriu totalmente, só que tinha líquido. Quando drenou, o crânio continuou aberto e a pele caiu. Então, assim, quando ele saiu do centro cirúrgico, eu vi meu filho. Naquele dia, eu olhei pra ele e falei, não. Falei, não é possível. Falei, o que eu fiz? Eu questionei Deus naquele momento. Eu falei, o que eu fiz pra ver o meu filho e eles assim? não te prepararam pra esse momento? Não. Eu falei, o que eu fiz? E aí eu olhei, depois aí depois o médico falou, você se assustou? Eu falei, sim. Eu falei, o que aconteceu com ele? Ele falou, não, calma, logo vai aumentar, vai, assim, como a gente não conseguiu resolver, vai voltar a crescer. Então, assim, questão de dias, vai voltar a crescer e aí vai estabilizar. Mas, assim, a pele dele, a moleira dele, né, mais popularmente conhecida, abriu aqui e chegou a abrir na testa, um Vzinho. Então, quando drenou, essa pele caiu pra dentro, assim. Então, a gente viu o crânio dele, e aí com essa válvula pra fora, que tinha tipo uma jarra, e ficava ali do lado dele esse tubo que saía da cabeça e caía esse líquido, que era o líquor dele, que caía nessa jarra. E eu lembro que eu olhei esse líquor turvo e com um pedacinho, assim. Eu lembro que eu falei, doutor, o que é que tá ali? Eu falei, então, é o tecido degenerado que tá... E aí eu dormia, a câmera do lado, assim. Eu acordava à noite, eu falava, não é possível. Eu tô vendo... Era, tipo assim, o cérebro derretido do meu filho dentro de um vaso. Foram, assim, os piores dias da minha vida. O médico disse? Ia fazer alguma coisa? Não, aí ali ele disse que não tinha prognóstico. O prognóstico era 0. E eu custei entender, tanto é que ele teve até que ser mais específico. Eu falei, não, doutor, tá tudo bem, a gente tá preparado para um diagnóstico de paralisia cerebral, a gente vai fazer. Ele falou, não, você não tá entendendo. Falou, não é paralisia cerebral. Ele não tem, a cabecinha dele foi consumida. Falou, ele não tem, a cabeça dele hoje é água e resto de tecido degenerado. Chegou até a propor de mostrar um vídeo que ele fez, eu não quis ver, o meu marido viu, o que fez com que meu marido se convencesse disso, mas eu não acreditava. Eu falava, não é possível. Eu falei pra ele, eu falei, não, doutor, mas a neuroplasticidade. Ele falou, não, olha, a neuroplasticidade é a capacidade de um neurônio assumir a função daquele que ele perdeu. Ele falou, mas ele não tem mais neurônio pra reassumir função nenhuma. E aí ele falou... É como se fosse uma parada cerebral mesmo. Sim, assim. Ele tava até... E assim, a gente, né, tem essa coisa, de repente, da forma como ele falou, se ele poderia ter falado... Se ele foi
foi muito limitante ali, sabe? Se ele não conseguiu enxergar um além, ou de repente se faltou humildade de dizer, olha, eu não consigo, mas busquem um profissional que consiga. Enfim, mas os exames, o eletroencefalograma dele era de uma atividade cerebral baixíssima. Ele estava perto do coma e depois, que na sequência viria uma morte encefálica. Era uma atividade cerebral baixíssima, com crise convulsiva a todo instante. Então, o cérebro dele estava passando ali por uma questão elétrica que estava insustentável. E isso com 4 anticonvulsivantes, dos mais fortes. E isso ainda nessa primeira internação? Quando a gente foi transferido, na primeira internação. Sim. E aí, quando o doutor deu esse prognóstico, aí veio a psicóloga conversar com a gente. Aí eles disseram, olha, agora, a partir de agora, a gente vai entrar com cuidados paliativos. Porque não tem nada mais que a gente possa fazer para tratar o Lucas. Ele ia continuar daquela maneira, com o líquido saindo assim pra fora. Sim, porque o líquido não dá... No máximo, se a gente conseguisse ir para casa, se ele conseguisse sair do respirador que ele estava entubado, eles iam colocar uma válvula interna pra gente poder ir para casa. Para drenar o quanto fosse, para dar um conforto. Então, assim, tudo que eles iam fazer a partir dali era para evitar que o Lucas sentisse dor. Mas não era para tratar. E aí começou a psicóloga vir falar com a gente sobre luto. E aí ela falou que a gente... como que estava a família, que o ideal era a gente falar com a família. A gente levou 15 dias para falar para nossa família. A gente guardou só para nós dois, eu e o Fábio. A gente ficou digerindo aquilo, remoendo aquilo. E também naquela esperança de que algo se revertesse. Não, e eu olhava para ele, eu falava, não é possível. E aí tinha assim, ele não vai sair do respirador. Aí ele saiu do respirador. Mas ele não vai sair do CPAP, aí saiu do CPAP. Inacreditável, a fé e o inconformismo da mãe, né? Exatamente, eu olhava pra ele e falava, não, mas ele não é isso, ele tem sim cérebro, eu pensava comigo. Não vou dizer que nunca, tiveram uns momentos que eu pensava, falava, bom, eu pedia pra Deus, falava, Deus, me ajuda. Falava, se for isso, me dê força pra suportar, é só isso que eu te peço. Eu preciso suportar, eu preciso viver isso, eu preciso dar força pros nossos filhos, para minha família. Eu falei, só me ajude a suportar. Mas se não for, me dá uma luz. E aí a psicóloga orientou a gente, que a gente tinha que conversar com as crianças, que a gente tinha que dizer que a gente tinha tentado fazer tudo, mas que infelizmente a medicina tinha um limite e que a gente tinha chego nesse limite e que então agora era com o Lucas, mas que não tinha mais nada que a medicina pudesse fazer por ele. E a gente falou isso para as crianças e aí eles foram visitar o irmão, porque ela até, né, falou ali pra gente que era importante que eles conhecessem o irmão para não ficar só no imaginário. Foi até uma questão para mim que eu falei, mas eles vão conhecer o irmão que vai morrer? E aí a gente pensou até que decidiu. E aí foi no dia que eles vieram que eu mudei. Foi 15 dias ali sofrendo, sentindo dor física, assim. Eu falo que era uma mistura de Covid com H1N1 com influenza, porque era dor no corpo. É isso mesmo. E aí eles vieram, a forma como eles olharam, sabe? Livre de qualquer diagnóstico, prognóstico, de qualquer sentença, porque foi uma sentença. E eles olharam, nossa, como ele é fofinho! Nossa, ele não vai morrer desse jeito. Mamãe, mas ele tá bem. E eu ouvia entre eles conversando. Não, porque quando ele sair, porque no meu aniversário, e fazendo planos. Eu falei, não, gente. Eu falei, eu preciso ter esse olhar. E a partir desse dia, eu tive o olhar que eles tiveram pro irmão. O Lucas sentiu isso também, posso certeza. Te falar? E isso daí o Lucas sentiu e foi o que levou ele a seguir. Não, sem dúvidas. Certeza. E a partir desse dia, eu falei, não, meu filho tá vivo. Falei, eu vou deixar, a gente vai sair daqui e eu vou buscar uma segunda opinião. Que foi o que eu fiz. Aí ele fez uma segunda cirurgia para colocar a válvula interna. Ainda lá, que entupiu em poucos dias, porque assim, o líquor não tinha sido tratado. Ele ainda tinha infecção na cabeça. E mudou o médico. Sim. Aí a gente saiu, ficou 15 dias em casa. Aí uma coisa que eu gosto muito de contar, porque eu falo, né, da rede social, assim, eu peguei um amor pela rede social, porque realmente mudou as nossas vidas. Uma mãe que tinha passado pela prematuridade, a Marcele, tinha passado também por um caso de sepse com hidrocefalia. Ela também, de São José dos Campos, tinha buscado uma médica aqui em São Paulo, que é a doutora Raquel, e ela me mandava mensagem sempre. Ela via meus posts, às vezes meus posts mais assim, não sendo tão específica, mas já dizendo ali que se fosse aquilo que a gente ia aceitar.
E aí ela falou, não, você precisa de uma segunda opinião. E eu falava, não, mas o caso dele é muito complexo. Assim, tiveram momentos que realmente eu achava que não tinha solução. Que a solução seria um milagre. E foi. Foi um milagre. Foi um milagre. E assim, é incrível, né? Como Deus mostra pra gente assim, não tem solução pela medicina, tudo bem, agora eu entro. E aí ela dizia, não, você precisa buscar a segunda opinião, até que de tanto ela falar, tanto é que eu brinco, ela de tanto me encher as paciências, eu falei, não, então eu vou buscar essa segunda opinião, marquei com a médica, e a gente veio pra São Paulo, completando 14 dias em casa, e ela falou, não, tem recurso sim. Falou, é complexo, a gente pode perder ele na mesa de cirurgia, porque é um bebê que era ainda para estar na barriga. Ele tem uma infecção muito grave. Falou, então tudo vai depender dele responder antibiótico e dentro de uma UTI, que podem ter surgir outros problemas. Falou, mas aí cabe a vocês, se vocês querem tentar ou não. Aí ela disse, em casa realmente ele não vai aguentar, porque uma hora o tronco cerebral dele que estava muito comprimido, ele vai parar. Porque o tronco cerebral que manda tudo ali. E aí ela fez a carta, a gente voltou para casa, fez as malas e voltou para São Paulo. E aí aqui a gente ficou 2 meses, 2 cirurgias. A primeira extremamente caótica, porque ele já entrou muito mal. O Lucas, ele tava convulsionando e ele chegou, a bolinha assim do olho caiu, que é o olhar de sol poente que eles falam. A gente não via mais, só via o branco do olhinho dele. E já não, que é sinais de hipertensão craniana, né? Que leva a óbito. E aí, quando ele entrou no centro cirúrgico, que começaram os procedimentos para anestesiá-lo, a neurocirurgia saiu de volta. Ela já tinha conversado com a gente, passado tudo que ia ser feito, ela saiu de volta e falou: olha, é bem complexo, é mais complexo do que a gente imaginou, porque ele tá muito debilitado. Falei, ele entrou, a gente foi começar a anestesiar, ele teve um início de parada, a gente conseguiu reverter. Falou, mas assim, a gente não sabe como vai ser. Pode ser que a gente não consiga fazer, pode ser que a gente tenha que parar tudo, porque ele tá muito debilitado. E aí ela entrou de volta, depois de 4 horas, ela abriu a porta ali, que eu falo que foi o meu o primeiro parto, foi quando ele veio pro meu colo, né, que eu senti ali a sensação de parto, meu leite até desceu. E esse, pra mim, foi quando ele renasceu. Uma cirurgia bem sucedida. Que ela abriu a porta do centro cirúrgico e de longe ela já falou, mãe, deu certo! Porque ela é carioca. Foi ali, eu não... Nossa. De verdade, assim, se a sensação de nascer um filho é maravilhosa, de renascer. A sensação de renascer é inexplicável. E ali a gente se abraçou e ela falou, olha, deu certo, eu consegui comunicar. A válvula era uma DVE ainda, né? Ela falou, então a gente colocou a DVE porque a gente vai tratar essa infecção. Quando ele estiver bem, a gente vai colocar. Quando a gente tiver certeza que esse líquor tá puro, a gente vai colocar a DVP. E aí ele ficou 15 dias, o planejamento era de estubar e depois entubar de novo, mas foi muito caótico, ele voltou do centro cirúrgico convulsionando, chegou a pensar que tinha sangrado, voltou para tomografia, tava tudo bem, era só realmente o cérebro dele tava voltando, então assim, o tronco cerebral tava voltando ao normal e tudo aquilo foi deu um curto-circuito ali. E depois dessa cirurgia, assim, uma coisa que até ela fala que ela já ouviu falar, mas que para ela estava vendo, né? E era realmente inacreditável. Na conversa com esse primeiro neurocirurgião, ele chegou a dizer que o Lucas não tinha mais cerebelo. Porque realmente não aparecia nas imagens. Então, o Lucas, ele tem imagens com cerebelo, sem cerebelo e imagens com cerebelo. Então, quando descomprimiu, que drenou o líquido e comunicou e drenou de todos os cistos, porque eles não se comunicavam. Então, você drenava um com a válvula, os outros aumentavam. Quando drenou tudo, o cerebelo voltou. Então, o cerebelo dele voltou intacto, preservado, e o tronco cerebral também voltou no tamanho normal, preservado. Um verdadeiro milagre. Sim. E nisso tudo, Natália, vocês eram de Indaiatuba, mudaram para Campinas e mudaram para São Paulo. Sim. Campinas ainda a gente conseguia ir voltar, mas São Paulo a gente morou aqui por 2 meses. Não estão morando aqui ainda. Não, entendi. Agora a gente voltou para Indaiatuba. Assim, a gente tá aqui quase todo dia, mas a nossa base é... E aí, as crianças estudam ali no interior e tudo mais. E aí,
depois disso, como é que foi voltando as Em coisas? Como é que o Lucas foi pra casa? Como é que foi? Depois dessa cirurgia, depois de 15 dias, a gente conseguiu colocar a válvula. Nisso, foram 2 meses ali na UTI. Ele teve outras infecções, enfim, Sim. são coisas que a gente começa até... Parece que faz parte do dia a dia da UTI. E depois de 2 meses, ele conseguiu ir pra casa. E foi maravilhoso, assim. A gente tinha tido uma alta, mas era uma alta que, apesar de não expor para todo mundo, eu sabia que era uma alta pro Lucas morrer em casa, infelizmente. E essa alta foi diferente, era uma alta para ele viver, era a alta da vida. E a gente foi para casa e, assim, aparentemente era para ser tudo maravilhoso e tava sendo tudo maravilhoso. A gente começou a buscar as terapias, o Lucas começou a desenvolver. A gente foi descobrindo tudo o que tinha acontecido, né? Então, o Lucas, ele teve perda auditiva. A gente ainda não sabe quanto ele enxerga e quanto ele vai ser capaz de enxergar. Ele tem ali, hoje, que é considerado atraso motor, né? Então, não é mais dito que ele não vai fazer. Ele vai fazer com atraso. E a gente começou a ir atrás de tudo. Então, ele colocou aparelhinho, colocou óculos, fazia as terapias, começou a sustentar a cervical. Começou a viver, né? Começou a viver. E a gente viver. Então, assim, Sim. passear, ir ao zoológico, encontrar a família. A gente comemorou o aniversário do meu filho, da Alice não foi possível, que foi em abril, a gente estava no hospital. Do Benício já foi possível. Então, assim... voltar, viver uma vida que tinham dito que não ia ser possível. E é o que a Aline fala, né? Que viver cura. Sim, cura demais. Vocês estão fazendo isso com... Exatamente. E aí, assim, eu gosto de trazer porque eu não gosto de fazer parecer que é perfeito e que eu não sinto nada, porque eu acho importante para as outras mães. Eu acho. E apesar de tudo isso, estava assim, no melhor momento do Lucas desde que ele tinha nascido, sabe? Era o momento mais promissor, de mais esperança. Eu ficava muito mal, muito mal. Um pouco né? A rotina de bebê, não dorme, é um bebê de UTI, não tem hora. Mas depois, porque eu me vi ali de novo, eu tive uma queda de novo pensando no futuro. Entendi. Então eu ficava, será que ele vai andar? Será que ele vai falar? Será que ele vai sorrir? O Lucas ainda não sorri. Será que ele vai chorar? Ele não chora. Será que ele vai entender? Será? E aí vinha, né, o pensamento intrusivo. Com tudo que tinha dado certo, ainda vinha do outro médico. Não, daqui a pouco ele vai começar a piorar, daqui a pouco ele vai regredir, daqui a pouco ele não vai aguentar. São fases de mãe de prematuro, né? Tem as comparações, tem os medos, tem as inseguranças. Normal passar por tudo isso, né? Você passou por tanta coisa, então você ia se cobrar demais. De falar, não, eu vou dar conta de tudo. Não dá. E é importante a gente dizer que isso, infelizmente, faz parte. É um processo, faz parte do processo, exatamente. Então aproveita o gancho e dá um recado para as mães de UTI, que estão na UTI, que tem diagnóstico de, né, como o seu, que é despedir do filho, né? O que você quer passar para essas mães? Eu quero passar o que passaram para mim. E que tudo passa. Vai passar. A dor, ela não vai durar para sempre. Vão vir os momentos de alegria e às vezes outros momentos de dor virão. Mas é importante a gente entender que na vida tudo passa e isso também passa. Por mais que às vezes pareça que a gente está vivendo ali num pesadelo que a gente nunca vai conseguir acordar, vai passar e a gente vai conseguir viver momentos bons, vai conseguir criar... Fugiu a palavra. Tudo bem. A gente vai conseguir criar memórias boas e positivas. Então, continuem firme, dói, a gente sofre, mas passa. Tem luz no fim do túnel. Ai, amém. E a gente tem um presente pra você. Obrigada. Ó, Natália, um presente da Izzy pra você ficar ainda mais linda e cheirosa. Que agora é época, né? A gente começa depois cuidar de novo da gente. Pois é. A Aline Mulher ficou aonde nesse tempo aí? Aline. A Natália. Ficou perdida. Acho que ela ficou em algum lugar, mas agora, com as coisas estabilizando, né? A gente tendo essa... Sim. Realmente, o viver cura... Agora eu consigo olhar mais pra mim e tudo isso, até assim, é incrível, né? Porque é uma coisa, se me dissessem uns meses atrás que eu seria feliz contando a nossa história, contando o que aconteceu,
que eu seria feliz, né? Que isso me traria felicidade, eu ia falar que a pessoa tava louca. E hoje não. E hoje eu tô conseguindo reencontrar a Natália mulher na minha história, que essa é a minha história. Exato. Então ela tá voltando mais forte do que nunca. Quanto tempo que o Lucas tá em casa? Agora ele tá há 20 dias, porque depois ainda, né, da cirurgia bem-sucedida, a gente foi para casa, depois teve que voltar a fazer revisão de válvula, porque entupiu, que é algo que pode acontecer. Entendi. Depois voltou por bronquiolite, enfim, coisas de prematuro. É a rotina de terapia, Sim, etc. E agora a gente tá há 20 dias sendo feliz em casa. Ai, que bom, Natália. Natália, eu queria te agradecer, porque eu acho que a sua história, ela veio aqui, acho que exatamente para trazer uma voz de esperança, de fé, acho que principalmente também, né? O que você contou aqui sobre esse olhar que as crianças trouxeram para você e para o seu marido e a força que eles deram para o Lucas, né? É um elo que eles vão ter para sempre. Sim, para sempre, com certeza. Essa união familiar, né? Nossa, é lindo mesmo. É sim, mesmo. É lindo. Sim, eu que agradeço. Então, parabéns pela sua história. Obrigada. O Lucas vai Parabéns. comemorar um ano em casa com a Ai, família, Deus dia 21 de quiser. dezembro. O Lucas Se faz Deus um quiser. aninho. É isso aí. E aí a gente vai ressignificando tudo, né? O Lucas, eu tive Pertinho alta. do Natal. Sim, eu tive alta na véspera de Natal e eu fui para casa sem meu filho. Foi assim, muito difícil, muito É um difícil. sentimento horroroso, né? É um mas- vazio que a gente sente, né? Sim, mas esse Natal vai ser diferente. Vai ter uma comemoração especial, um Sem gostinho dúvidas. diferente. Sim, com né? gostinho de Toca vitória. na gente demais, né? A gente se emociona, né? Com certeza. É isso aí. Foi um prazer te encontrar aqui, te Prazer foi conhecer meu. pessoalmente. Sim. Dá um beijo no Lucas, no Obrigada. na Alice e no Alice e Benício. e Benício. Obrigada. E eu queria meninas. agradecer o pessoal que está acompanhando a gente. Aí continuem, deem like, compartilha, se inscreve Manda no para as canal. pessoas, né? Para as mães de prematuros, para as mães atípicas que vocês acham que pode ajudar, porque com certeza a mensagem da Natália vai trazer muita coisa boa e esperança para vocês. É isso aí. Um beijo. Beijo, obrigada, pessoal.